galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sr. Dharma. E eu também, cidadão anônimo. E no vídeo de hoje o tema vai ser bem interessante, pois eu vou falar um pouco sobre aqueles vilões que estavam certos ou que pensavam estarem corretos o tempo inteiro, mas que suas polêmicas atitudes podem ser sim discutidas. Afinal, eles estavam realmente corretos? Não! Quando eu fiz o roteiro desse vídeo, eu coloquei muitos personagens na lista, mas eu decidi dividir em partes, senão o programa ficaria muito extenso, então seria mais tempo pra editar. Então se você ainda não se inscreveu no canal, Vai tomar no cu! vai lá, clica no botão de inscrição, no botão do like e também do sininho, porque assim você não deixa de receber todas as notificações, certo? Então vamos pro vídeo. Ainda bem. Pra começar o programa, eu não poderia não falar dele, o maior vilão do MCU, Thanos, interpretado por Josh Brolin, ali de Goonies, Onde os Fracos Não Têm Vez, MIB3. O maluco é brabo. E o Thanos, ele ficou muito famoso ao estrear de vez em Vingadores Guerra Infinita, porque em alguns filmes antes desse, ele fazia algumas pontinhas, como no Guardiões da Galáxia 1. E o Thanos é esse vilão mais humanizado, com camadas e propósitos concretos o bastante pra gente refletir um pouco e pensar, ele tá mesmo certo ou ele tá doidão? Depois de muitos vilões fraquinhos no MCU, o Thanos ele foi o segundo respiro pra franquia. Já já vocês vão saber qual foi o primeiro respiro. Tudo bem. E essa franquia, ela tava escolhendo muito mal os seus antagonistas, né? Quem lembra aí daquele elfo negro lá de Thor 2? Pois é, ele existe. Que bosta. Mas já o Titã Louco, que tem um queixo que parecia um saco murcho, palavras do Peter Quill, ele era bem diferente, ele entendia coisas que os outros lá no planeta dele, Titã, não percebiam. Ele queria salvar o mundo, só que para isso acontecer, ele precisava destruir o mesmo, mas no sentido de eliminar metade do universo. Então na cabeça dele, assim, a fome acabaria, a pobreza também, e não haveriam mais guerras, por exemplo. E na mente do Thanos era uma ótima ideia e o único jeito de consertar tudo que estava errado no universo. Ele incorporou a teoria malthusiana, que dizia basicamente o seguinte: se tiver gente demais no planeta, Fudeu! haverá escassez de água, de comida, de tudo. Então o Thanos foi lá e fez o que precisava fazer. Conseguiram estalar os dedos e cometer um genocídio universal. Uma tarefa difícil que ninguém mais poderia realizar. E Thanos compreendeu isso. E pensar que mesmo após os Vingadores derrotarem o alienígena, uma parcela do mundo ainda acreditava que Thanos estava certo, como vemos na minissérie do Gavião Arqueiro. Será mesmo que ele estava correto? Não. Para ver mais de Thanos, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, encontram-se no Disney+. É do caralho. Eu comentei que o Thanos ele era o segundo grande respiro para o MCU de criar ótimos vilões, mas qual era o primeiro? A sua mãe redonda. Simplesmente Eric Killmonger, de Pantera Negra, interpretado por Michael B. Jordan, que é outro personagem carismático, assim como o Thanos, que nós conseguimos compreender os seus motivos, o seu ódio, a sua fúria por Wakanda, já que ele foi rejeitado pelo futurístico reino e negado o seu direito de nascença. Afinal, ele é primo só do T'Challa, o Pantera Negra. Ainda por sinal, teve seu pai assassinado pelo irmão. Na época, o rei T'Chaka, que era o atual Pantera Negra, foi abandonado por ele e por seu povo, deixado para viver sozinho e sustentando uma raiva que só cessaria se ele tivesse a sua vingança. E até que ele consegue, ele vence o T'Challa num duelo pelo trono e coloca o seu plano em prática, de acabar com a influência do imperialismo branco e também armar os seus cidadãos e ir contra o mundo, criando assim a sua revolução. O problema é que o Killmonger ele acabou criando uma espécie de ditadura quando era governante de Wakanda por algumas horas, não é muito tempo não. Mas ele acabou com certas tradições e culturas do próprio povo também, naquela cena que ele queima as ervas, que dá o poder do Pantera Negra. Ele matou muita gente a sangue frio só pra se ver livre ou até usá-las a seu favor, como ele faz com o Andy Serkis, para poder entrar em Wakanda. E ele crê muito que os fins justificam os meios. Thanos pode até ser o maior vilão da Marvel no cinema, mas eu acredito que o Killmonger é o mais interessante e rico de se debater.
Então deixa aí nos comentários o que vocês acham desses dois personagens. Pantera Negra também está no Disney Plus. Me dê, babá. Outro personagem muito intrigante é Koba, um macaco bonobo, ou chimpanzé, caso prefira. Olha o macaco! Que é o grande antagonista de Planeta dos Macacos, O Confronto. O segundo da nova quadrilogia. Sim, vai ter um quarto filme ano que vem e eu tô bastante ansioso pra ver. É muito fácil entender o Koba, assim como também é muito fácil não concordar com as suas ações, porque o Koba, ele foi um objeto de estudo e também de tortura de cientistas humanos, e ele acredita piamente que a humanidade precisa ser destruída. Por que tanta violência, rapaz? Ele é um vilão muito complexo e sofre pelas perturbações do seu passado violento e sofrido, e serve muito bem de contraparte de César, que é interpretado brilhantemente pelo Andy Serkis. E ele é o completo oposto do seu então conselheiro e age bem diferente do mesmo, fazendo dos dois uma espécie de Xavier e Magneto dos símios. E é por causa dos feitos monstruosos do Koba ali no final que os humanos vão acabar entrando em guerra com os macacos. Guerra essa que o César queria evitar a qualquer custo, mas que infelizmente não conseguiu impedir. É uma pena que essa situação tenha chegado no nível de haver uma grande guerra entre os seres humanos e os macacos. Então será que no Planeta dos Macacos o reinado vai contar um pouco mais sobre o que rolou nos anos de batalha? Só em maio de 2024 para sabermos. Mas eu quero agora! A trilogia Planeta dos Macacos, estrelada pelo Andy Serkis, está no Star Plus. Show! Em seguida temos o Lobo de Gato de Botas 2, o último pedido. Uma espécie de caçador de recompensas que na verdade é a própria morte. Como é que é? Com o brasileiro Wagner Moura emprestando a sua voz para o temido vilão do longa, que busca El Gato, e sua motivação é bastante simples: matar o arrogante Gato de Botas por não viver bem e desperdiçar 8 de suas 9 vidas. Isso é um fanfarrão, xerife. É como se o Lobo Morte fosse o assassino de Jigsaw lá dos Jogos Mortais, só que sem a paciência e sem a chance que ele dá. E quase o filme inteiro é aquela perseguição de gato e lobo, um tentando sobreviver e o outro tentando assassiná-lo de uma vez por todas. E a representação da morte como um lobo encaixou como uma luva na animação, concretizando mais um bom vilão para a DreamWorks Animation. Só a presença do Lobo Morte de longe é o bastante para deixar o nosso querido gatito tremendo de medo e de ansiedade. O legal do personagem é que, apesar dele ser sádico e provocador, ele também é muito justo e honrado. Então basicamente o Lobo Morte só iria atrás do Gato de Botas se ele vivesse bem, de forma digna, mas como não foi bem o que aconteceu, ele foi lá precisar intervir. E aquela luta final entre os dois é muito emocionante e não houve vitoriosos. Pode até parecer que o Gato de Botas venceu, mas na verdade a morte passou a aceitar o discurso do gato de que ele vai respeitar a sua nona vida e que lá no final ele irá visitá-lo. O sangue de Jesus tem poder! Um grande vilão imbatível que não pode ser derrotado. Gato de Botas 2, o último pedido, encontra-se no streaming da Telecine. Corre, corre, gatito. E para encerrar, Ozymandias de Watchmen, interpretado por Matthew Good. Lembrando que eu tô falando do filme dirigido por Zack Snyder. Mas basicamente o plano é o mesmo nos quadrinhos, só alterando um certo fator: os alienígenas pelo Dr. Manhattan. Nos quadrinhos, o plano do Ozymandias era usar uma tecnologia para transportar uma raça alienígena muito bizarra e que esses alienígenas matariam muitas pessoas, fazendo assim com que os Estados Unidos e a União Soviética se unirem para derrotarem esse grande mal, criando assim a paz mundial que o Ozymandias tanto queria. Que pariu, que filha da... Já no longa de Zack Snyder, que gosta de dar tom mais realistas em obras fantásticas, aqui não foi diferente. Você pode gostar ou não da troca que ele fez, mas até que faz um pouco de sentido. Colocar o Dr. Manhattan como o maior alvo do perigo iminente é uma ideia muito boa e menos espalhafatosa do que alienígenas super esquisitos. Realmente. Novamente, isso fez com que os Estados Unidos e a União Soviética parassem de brigar e finalmente se uniriam para lutar contra o
azulão. O problema é que para isso dar certo, o Ozymandias acabou matando milhões para salvar bilhões, como ele diz no filme. Se qualquer plano para salvar o mundo necessita de genocídio, é praticamente impossível de defender essa pessoa, seja lá quem for. Viu, Eren? O Ozymandias é mais um caso de um vilão que acreditava devotamente no seu plano e que era bastante precavido. Inclusive tem uma cena muito boa, que eu acredito que essa fala também tem nos quadrinhos, que é exatamente o seguinte: não vamos deixar você fazer isso. Fazer isso, Rorschach? Não sou um vilão de quadrinhos. Assim. Acha que eu explicaria o meu golpe de mestre se houvesse a menor possibilidade de vocês impedirem o seu desfecho? Eu o pus em prática meia hora atrás. Ixi. Isso acaba quebrando o clichê do vilão que conta o plano maligno antes da hora e aí o herói consegue impedir no final das contas. Isso é cinema. Concordo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se vocês não se inscreveram, por favor, inscrevam-se, cliquem no botão do like e do sininho, porque isso ajuda muito o canal do Sr. Dharma a crescer. Então, até o próximo programa.